Grande assim, né? Se chorar é si mesmo, né? Vamos orar sentados, por isso. Marília tem 4 meses. Querido Deus, aqui está a Marília, filha do Gabriel e da Gabriele, juntamente com os avós, e nós queremos apresentá-la ao Senhor. Ó Deus, Jesus também foi apresentado na tua casa. E hoje a Marília é apresentada ao Senhor, para que ela cresça na graça do Senhor Jesus. Para que a Marília conheça Cristo. Então, ó Deus, usa a vida do Gabriel, da Gabriela, dos pais, dos avós que estão aqui. Nós queremos apresentá-la ao Senhor, pedindo a Deus que ela cresça na tua presença. Ela viva para a glória do teu nome. Ó Deus, e que por toda a vida da Marília, ela possa dizer que Jesus é o Senhor da sua vida. Até sem falar nada, através das suas ações e atitudes, todos possam ver que a Marília pertence a Jesus Cristo. Então Deus proteja e guarde Marília do
cresça, ó Deus, e quando for adolescente, jovem, ó Deus, até na fase adulta, ela possa dizer: Jesus é meu único e suficiente Salvador. Nós oramos e apresentamos a Marília ao Senhor, e apresentamos toda a família, papai, a mamãe. Senhor Deus, cuida dessa família, sustenta eles no Senhor. E nós oramos assim, gratos, e fazemos em nome de Jesus. Amém. Graça e paz. Eu estava pensando ali enquanto cantávamos esse último cântico, como Ele é nosso Deus. Tarefa difícil para um ser humano, uma pessoa limitada, que tem uma capacidade pequena de pensar em coisas comuns, tentar mensurar o tamanho do Deus do qual a gente constantemente, 24 horas por dia, a gente se coloca diante dele. E são momentos como esse que faz um pouco a gente ter a humildade e reconhecer que a gente precisa sempre se voltar para os textos da Escritura, para a Palavra de Deus, para aquilo que Ele quer nos falar por meio desse livro fantástico que Ele deixou para nós. Eu gosto de sempre pensar que Deus ele tem a capacidade de falar com os vários seres viventes das mais variadas formas possíveis. A gente que é limitado não consegue entender, ele escreveu esse livro aqui, utilizou homens para isso, homens inspirados, e a gente precisa fazer o maior uso possível dessas informações. Isso é fato. O primeiro ponto que vale destacar aqui é, se você ainda não está com a consciência e a mente aberta da importância desse livro, você precisa rever esse conceito em especial na sua vida. Como se fosse um manual de instruções, preparado por Deus de forma especial, para que estudássemos, para que lêssemos, para que debruçássemos sobre ele. Eu tivéssemos a maior quantidade de informações possíveis. Pergunta aí para você, né? Quantas vezes você tem parado na correria do dia a dia para ler? Quanto tempo você parou durante essa semana para consultar o seu manual de instrução? A Palavra de Deus. E aí, se você fizer uma reflexão um pouco mais profunda, você vai ver que ao longo da semana você se deparou com uma série de problemas que você não conseguiu resolver. Se esticaram. Problemas que você vai ter que resolver ainda. Mas você, de forma paulatina, você não procura no seu manual de instrução. Curioso, né? Quando a gente faz essa reflexão curta aqui, a gente começa a perceber que a gente está dando muito ponta de faca. Que a gente não faz as coisas que são mais importantes. Se você for refletir o que você tem feito na sua vida, provavelmente você tem feito aquilo que é urgente. Mas as coisas que são mais importantes, você não consegue fazer. E aí a vida inteira apagando incêndio. Estude a Palavra de Deus, meu amigo, meu irmão. Dê o devido valor. O apóstolo Paulo, quando escreveu a Timóteo, capítulo 2, segunda carta, capítulo 2, verso 15, ele fala assim: ó, Timóteo, procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tente se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Maneja bem a palavra da verdade. Ao longo dos dias, os problemas que você vai enfrentar, você precisa ter textos gravados no seu coração, para que eles sirvam de filtros para as decisões que você vai tomar. Porque senão, você vai tomar decisões equivocadas. É muito difícil vencer a barreira dos 5 minutos quando a gente está aqui na frente. Porque eu considero, de todas as atividades que eu faço, essa é a mais importante, que é falar a respeito de Deus, proclamar o seu Evangelho. Tarefa que eu e você precisamos desenvolver, não tem para onde a gente escapar. Existem basicamente 2 condições para o homem. Ou ele está em busca de obter a vida eterna, ter um encontro genuíno com Deus,
por meio de Jesus Cristo, ou ele está anunciando o Evangelho para as outras pessoas. E o texto que eu quero tratar hoje com vocês serve para as pessoas que se enquadram tanto em uma condição quanto na outra. Depois que a gente estudar, você vai perceber porque às vezes você está evangelizando tantas pessoas e você não percebe transformação de vida nelas. Acontece às vezes. Jesus Cristo tratou de um problema assim, de forma especial no livro de Mateus. Convido você a abrir a sua Bíblia lá. Deixa marcado Mateus, capítulo 19. Capítulo 19, a partir do 16 até o 22. Estou olhando constantemente aqui no meu celular porque minhas anotações estão aqui. Preparei o tablet e a bateria acabou. Deveria ter feito uma anotação no papel, seria o plano B. A impressora não funcionou, tem o plano C, que é o celular. Se acabar o celular, vai aqui na cabeça, né, tudo que eu gravei, estudei, e aí eu vou conversar com os irmãos. Mas a gente já chegou no plano C aqui, tá? Não funcionou a impressora, o tablet e a bateria acabou, a gente está no celular. Mas tem anotação aqui para a gente conversar. Mateus 19, capítulo 16. Capítulo 19, versos 16 até o 22. Texto muito importante, os irmãos conhecem com certeza. Ora, aproximando-se dele um homem, lhe perguntou: Mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me pergunta a respeito do que é bom? Bom só há um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Perguntou-lhe ele: quais? E Jesus respondeu: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: tudo isso tenho guardado, que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, e terá um tesouro no céu. Então vem e me segue. O jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Esse texto é muito conhecido dos irmãos. Eu confesso que eu já me deparei com a leitura desse texto por várias vezes ao longo da minha vida. E ele traz uma condição que é a seguinte: a gente tem uma pessoa muito influente na sociedade, na época em que Jesus Cristo vivia. Era um jovem rico, ele tinha muitas posses. E ele chegou diante de Deus, o próprio Deus encarnado, a pessoa de Jesus Cristo. Eu não conheço, e tenho certeza que não existe nenhum evangelizador que vai chegar perto das características, dos atributos que Jesus Cristo tinha. A capacidade que ele tinha de tocar o coração das pessoas, a influência que ele exercia. Pessoas influentes como esse jovem reconheciam em Jesus Cristo uma pessoa com autoridade espiritual. Interessante, né? Muito interessante. As pessoas o procuravam com sede de obter a vida eterna. Quando eu pensei nessas coisas, eu me fiz uma pergunta: será que é importante eu me aproximar das características de Jesus para que as pessoas vejam em mim alguém com confiança para falar a respeito da palavra de Deus? Olha que coisa interessante. Quanto mais próximo, quanto mais semelhante, quanto mais perto das características de Jesus Cristo. E essa é a essência da palavra cristã. É que eu e você tenhamos a capacidade de imitá-lo. O apóstolo Paulo, acredito que ele conseguiu atingir uma condição espiritual muito elevada também. Porque quando ele escreve aos Coríntios, na sua primeira carta, ele fala o seguinte, capítulo 11, verso 1, olha: sejam meus imitadores, assim como eu também sou de quem? De Cristo. Jesus Cristo é o nosso alvo. Ele é o nosso espelho. No princípio, se você ler a história da criação, você vai perceber que quando Deus nos criou, Ele teve a preocupação de nos fazer a sua imagem, a sua semelhança.
Fomos feitos como reflexos de Deus, basicamente para refletir a sua glória. Coisas aconteceram no meio do caminho. Coisas acontecem na sua vida todos os dias, que fazem você cada vez menos ter essa capacidade de refletir a imagem de Deus. As pessoas têm te procurado para aprender a respeito da palavra de Deus? Você é um padrão de referência para que as pessoas se relacionem novamente com Deus? No seu trabalho, nas atividades que você desenvolve na sua escola, na sua família, aqueles primos de longe. Essas pessoas têm sede de Deus. Tem pessoas aqui ouvindo essa pregação agora com sede de Deus. Se você caminhar 2 quarteirões, você vai encontrar pessoas com sede de aprender a respeito de Deus. Essas pessoas têm te procurado, ou você não faz a menor diferença? Jesus Cristo era extremamente procurado. Esse jovem, ele foi na fonte. Ele queria a vida eterna. Era um desejo justo, ilícito. Meu irmão, a primeira coisa que a gente precisa, se você ainda não encontrou o caminho da salvação de verdade, faça como esse jovem. Em algumas coisas ele acertou, em outras nem tanto. Mas a gente vai ver que ele acertou bastante. Uma delas é que ele foi na fonte correta. Vá ter Jesus Cristo. Dê um passo em direção a Ele. Você precisa dele. Essa responsabilidade que a gente tem para falar do Evangelho, ela é muito séria. Porque isso transforma a vida das pessoas para daqui até a eternidade. Um evento que aconteceu há aproximadamente 2.000 anos teve a capacidade de remover o pecado de toda a humanidade. Se você ler o capítulo 40 de Isaías, você vai ver que Deus é um Deus potente, é um Deus presente e principalmente, lendo o capítulo 40, eu convido os irmãos a ler em suas casas, que é um Deus suficiente. Isso é uma característica maravilhosa do nosso Deus. Ele é um Deus suficiente. Você não precisa andar 500 quilômetros. Você não precisa ajoelhar. Você não precisa fazer várias coisas. Você precisa entender essa característica especial, esse poderoso que a gente já cantou, que é a sua suficiência. Existem vários elementos que são necessários para a sua vida, se você for parar para pensar. Necessários. A água, por exemplo. Só para a gente pensar no que eu estou falando aqui. Carboidrato, arroz, macarrão, são fontes de energia necessárias para a nossa sobrevivência. Agora eu te desafio a procurar elementos que sejam suficientes para a sua subsistência. Que coisa interessante. Você sempre vai precisar de coisas complementares. Ninguém vive só à base de água. Para a nossa condição espiritual, isso é libertador. Jesus Cristo, nosso Deus, Ele é suficiente. Vá à fonte. Vá à fonte correta. Não fique queimando o que as pessoas costumam dizer como cartucho, tentativa. Não. Você precisa ter uma instrução hoje. A palavra de Deus é libertadora por isso. Sempre é tempo de transformação. Você já se deparou com esse texto várias vezes, mas de forma diferente? Toda vez que a gente lê, a gente aprende coisas novas. E hoje, um detalhe que eu quero deixar para vocês. Primeiro detalhe, tá? A fonte, que é Jesus Cristo.
Segunda coisa que eu aprendi quando estava lendo esse texto, de forma mais detida, mais detalhada, todos os detalhes são parentes aqui. Não leia a Bíblia com pressa. Não faça isso. Às vezes a gente precisa estudar para uma prova, a gente precisa só ler o resumo. Não faça isso. Leia a Bíblia de forma criteriosa. Pare, sublinhe as passagens que você acha que é importante. Estude, procure referências bíblicas que se correlacionam. Essa palavra ela é fantástica, esse livro é completo. Ele anuncia uma verdade absoluta para as nossas vidas, que é o Evangelho de Jesus Cristo. Somos portadores dessa notícia. Você não leva nenhum conselho para as pessoas. O máximo que você tem que levar para elas é a notícia de que Jesus Cristo pode transformar a sua vida. Conselho, as pessoas aceitam, a gente é portador de notícia. Uma notícia fantástica, maravilhosa, que transforma a vida das pessoas. Faça isso. Não guarde isso para você. Carregue essa notícia através da forma como você vive, da forma como você se comporta, da forma como você fala, a maneira como você encara seus problemas ao longo do dia, seu dia a dia. A outra coisa que eu queria comentar é saiba sempre aquilo que você está buscando. Esse jovem, quando você lê um texto que se correlaciona com esse texto de Mateus, só que é o texto de Marcos, você vai perceber que esse jovem, ele correu na direção de Jesus Cristo e o abordou. Saiba aquilo que você está procurando. Ao longo da nossa vida, a gente, por conta de todas essas demandas que eu já comentei aqui com você, a gente se atrapalha, a gente perde o foco. Eu tenho uma espécie de doença que é o astigmatismo. E se eu tirar o óculos, eu não consigo identificar os irmãos, porque a minha visão fica turva, embaçada. É diferente da miopia, da hipermetropia. O astigmatismo, ele tira o foco. Você não consegue enxergar bem aquilo que você precisa enxergar. E essas atividades, elas funcionam dessa forma. Você não sabe aonde você está querendo chegar. Se você pegar um adolescente aí de 16, 17 anos e perguntar para ele o que você quer fazer ao longo dos seus 70 anos, 80, 90, 100 anos que você vai ficar aqui na Terra, ele vai falar de um monte de coisa. Eu quero encontrar um emprego bom, eu quero ganhar muito dinheiro, quero ter um carro legal, uma casa bacana, dar conforto para minha família. Uma estatística, uma pesquisa interessante para se fazer, eu não tenho números, né? Mas eu acredito que poucos vão falar: eu quero ter um encontro verdadeiro com Jesus Cristo e depois proclamar as suas verdades. Isso que importa, meu irmão. O resto é só consequência. Eu quero dizer para os irmãos que a gente está diante de um Deus que é abençoador, um Deus que recompensa. Se eu não me engano, ainda hoje o pastor Walter falou que é impossível alguém estar diante da presença de Deus e não ser abençoado. Mas a gente precisa ter aquele texto de Mateus 6,33 guardado no nosso coração. Né? Busca primeiro o que é importante de verdade. Busca o reino de Deus. As outras coisas, elas vêm. É a palavra de Deus que garante isso. Às vezes não vem da forma como a gente espera, mas vem de acordo com a nossa necessidade, que Deus calculou. Mais uma vez, o texto de Isaías, lá no final do capítulo 40, Isaías vai falar, a palavra de Deus falando para a gente, que Deus não te promete mundos e fundos, mas Ele promete sempre renovar suas forças. Isso é fantástico. Quantas vezes você já teve as suas forças renovadas pelo nosso Senhor? Quantas vezes? Saiba aquilo que você está buscando. Busque aquilo que é importante de verdade. O próprio Satanás, com essa estratégia de várias religiões, ele confunde a cabeça das pessoas. Só existe uma religião que é a verdadeira, que é a crença no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A gente volta naquela história de que estamos diante
de um Deus suficiente. Outro detalhe que eu quero dividir com os irmãos, e aí a gente já vai caminhando pelo texto, a gente percebe que, em que pese estarmos diante daquele que foi o maior discipulador e evangelizador de todos os tempos, em que pese a gente estar diante de um jovem que estava sedento e buscando de fato pela vida eterna, o resultado daquele encontro não foi o que aquele jovem esperava no começo da conversa. Interessante que quando eu olho para esse texto aqui, às vezes eu fico imaginando, se Jesus Cristo fosse submetido a uma prova nos dias de hoje, ele precisasse evangelizar esse jovem, qual seria a nota que os homens dariam para a pessoa de Jesus Cristo? Porque em que pese ele tocasse no mais profundo do coração daquele jovem, ele não obteve a conversão. A gente percebe no final do texto que eles saiu daquela conversa triste. Sabe por quê? Terceiro ponto. Confesse os seus pecados diante de Deus. Ele não conseguiu. Um dos maiores pecados do ser humano, um dos maiores erros, seria uma colocação melhor. É o seu orgulho. Um jovem que conhecia a lei, conhecia boa parte dos mandamentos de Deus, ele tinha a consciência de que ele estava cumprindo todos eles. Olha que coisa interessante. Meu irmão, essa percepção a gente tem às vezes. E quanto mais a gente tem essa percepção, mais a gente se afasta de Deus. Sabe por quê? É impossível pessoas como eu e você cumprir todos os mandamentos de Deus. É impossível. Depois que aquele jovem falou para Jesus que ele estava fazendo tudo aquilo que era necessário, Jesus Cristo praticamente subiu um muro que para ele, para aquele jovem, era intransponível. Ele já havia falado que amava o seu próximo como a si mesmo. Jesus Cristo falou para ele: não vende tudo que você tem, distribui para os seus próximos e me segue. O problema principal do ser humano é a forma como ele lida com o pecado. A gente tem a capacidade de categorizar os pecados. A gente tem a capacidade de colocar as coisas erradas que a gente faz embaixo da cama. A gente tem a capacidade de se revelar quando a gente está sozinho, porque o irmão da igreja ele não está nos acompanhando. O meu amigo do trabalho, que pensa que eu sou uma pessoa boa, ele não está vendo o que eu estou fazendo. Quando a gente é colocado à prova, testado de fato, a gente percebe que somos pecadores. Então, pelo menos uma vez por dia, meu irmão, eu te convido a confessar os seus pecados diante de Deus. Eu não conheço muitas das pessoas que estão aqui, mas uma coisa eu tenho certeza: é que cometem pecados todos os dias. O simples fato de não reconhecer o senhorio de Deus na sua vida e outras atividades estarem tomando tanto seu tempo já é uma prova de que você é um grande pecador. Reconheça o seu pecado diante de Deus. Esse jovem ele não teve a capacidade de fazer isso. Isso que eu estou falando aqui é tão importante que o apóstolo Paulo ele fez questão de gastar os 3 primeiros capítulos que ele escreveu aos irmãos crentes, pessoas crentes, em Roma. A carta que a gente conhece aos Romanos, os 3 primeiros capítulos do apóstolo Paulo fez questão de estampar para aquelas pessoas o tamanho do pecado que elas tinham e da necessidade que elas tinham de reconhecer isso. Se você não superar essa barreira, você não vai obter a vida eterna.
se você não reconhecer o estrago que esses pecados fazem na sua vida, diante de Deus, numa conversa franca, aberta, e a partir dali, começar a mudar as suas atitudes, você não vai obter a vida eterna. Esse jovem não conseguiu. Talvez ele fosse uma pessoa moralmente, em termos de percepção social, muito melhor do que a gente. Ele era reconhecido. Alguns comentadores falam que ele era um doutrinador. Ele falava, ele influenciava as pessoas, conhecia a lei de Deus. Mas quando Jesus Cristo o confrontou com o seu próprio pecado, ele não teve a capacidade de transpor essa barreira. Eu sei que isso acontece na sua vida, porque acontece na minha também. Eu tenho que lidar constantemente com os meus pecados. E é uma luta difícil. É dura. Cada vez que a gente comete um pecado, a gente sente que está se afastando de Deus. Não sei com os irmãos, mas eu começo a enxergar algumas coisas, eu vejo, ou tento imaginar o momento da crucificação, em que Jesus Cristo estava olhando para toda aquela multidão, mas através dessa linha temporal, que já cruza mais de 2000 anos, eu acredito que ele estava olhando para mim. E eu continuo pecando. O crente verdadeiro em Jesus Cristo, quando ele comete o pecado, ele sente muito. Porque ele ama a Deus. Ele ama a Jesus Cristo. Ele tem, ainda que seja mínima, a percepção do esforço, do sacrifício que existiu ali, para que a gente pudesse ter novamente um relacionamento com Deus. Se você não dá a mínima para as coisas erradas que você faz, você está muito longe de Deus. O pecado ele dói na gente, porque machucou aquele que é o nosso Senhor e nosso Salvador. Foi preciso que ele fizesse isso. Esse jovem não entendia isso ainda. Ele não entendia muito bem de quem ele estava diante. Do sacrifício que aquela pessoa com a qual ele estava conversando precisaria fazer para que ele se relacionasse de novo com Deus, para que ele tivesse a vida eterna. Por isso que ele não conseguiu. Por isso que ele não conseguiu. Reconheça o seu pecado. Confesse diante de Deus. Mude de postura. Quando você for apresentar o Evangelho de Jesus Cristo para as outras pessoas, não chegue com conversas superficiais. Não estrague a trajetória dessas pessoas. É por isso que eu falei que às vezes a gente tenta evangelizar e as pessoas não têm transformação de vida. Porque o Evangelho que a gente está vendendo é superficial. Não confronta as pessoas com o pecado. Você quer tratar das necessidades psicológicas, mentais, físicas das pessoas, mas você não as confronta com os seus pecados. Você não trata a necessidade espiritual que elas têm. E você quer que haja transformação de verdade na sua vida? Não vai acontecer. O apóstolo Paulo fala certo. Jesus Cristo fala certo. Precisamos mudar a forma como a gente encara, tanto na nossa vida, a recepção desse Evangelho, quanto a forma que a gente está entregando para as pessoas. Isso é sério. Vamos ser cobrados pela forma como a gente tem feito esse trabalho. Para a gente encerrar, submeta-se ao Senhor. Antes eu quero só ler um texto de um livro que eu li,
o autor é Walter Chantre, no livro O Evangelho de Hoje, Autêntico ou Sintético, ele diz o seguinte: quando você notar homens feridos pela lei, está na hora de derramar sobre eles o bálsamo do Evangelho. É a agulha pontiaguda da lei que abre o caminho para a avermelhada do Evangelho. Você tem de feri-los antes de poder costurá-los. Minha esposa sempre fala para eu trazer o papel. A gente precisa ouvir essa esposa, né? Ela é interessante esse texto, né? Presente sempre para as pessoas. Isso que elas têm. Não as engane. Você vai ser um bom amigo. Você vai ser lembrado por isso. Eles te agradecerão. A princípio pode ser penoso, né? Mas eles te agradecerão. Você apresentar o Evangelho verdadeiro de Jesus Cristo para elas. Última coisa que eu quero tratar com os irmãos aqui: submeta-se ao Senhor. Interessante quando a gente olha para esse texto, né, que às vezes dá a percepção de que a gente tem que sair largando tudo que a gente faz. E eu tracei um paralelo com uma história de Abraão, né? Eu tirei um ensinamento básico para a minha vida, que naquele momento, e às vezes eu fico tentando imaginar também, né, Abraão com toda aquela dificuldade para ter o seu filho, e chega num momento em que Deus pede como sacrifício aquele filho que foi tão difícil para ele. Olha que coisa interessante, né? Deus pediu algo que era muito importante para Abraão. E dessa história toda, o que fica de lição para a minha vida é que às vezes a gente não precisa de fato entregar, mas você precisa estar sempre disposto a obedecer o Senhor. Estamos diante de um Deus misericordioso, maravilhoso, que teve compaixão para com Abraão. Ele pode transformar a trajetória das coisas. Mas a história seria totalmente diferente se Abraão não quisesse oferecer Isaac em sacrifício. Seria totalmente diferente. Talvez não estaríamos conversando aqui, não sei. São só hipóteses. A história seria diferente. Meu amigo, submeta-se sempre ao Senhor. Você precisa estar sempre disponível. Ninguém está falando aqui para você largar sua família, largar seu trabalho, largar suas atividades, mas você precisa estar atento à voz de Deus. Ele fala, principalmente através da Bíblia. Você não vai ouvir Deus se você não lê a Bíblia. Samuel, outro caso interessante, ele se colocou à disposição de Deus. Submeta-se sempre à vontade do Senhor. Outro ponto que esse jovem não conseguiu. Ele não teve a capacidade. Às vezes, eu fico imaginando, e é como se Jesus Cristo estivesse dizendo para ele assim: olha, será que eu sou o Senhor de fato da sua vida? Quem que governa a sua vida? Quem que comanda as suas atitudes? Será que você me reconhece como mestre e Senhor? De fato, você está disposto a se submeter à minha vontade? Esse jovem falou que não. Saiu daquela conversa triste. Senhor, que tem a vida eterna. A instrução foi dada. A palavra de Deus foi lida. A gente conversou a respeito dela aqui, aproximadamente uns 30 minutos. Seria melhor se a gente tivesse mais tempo para conversar. Teremos bastante tempo, acredito nisso. Mas por hora é isso. O que você vai fazer diante do que você ouviu? Vai continuar buscando em fontes erradas? Você vai continuar resistindo à vontade de Deus? Você vai continuar entregando o Evangelho barato para as pessoas? E vai ser cobrado por isso? Esse é o Evangelho de Jesus Cristo verdadeiro. Ele transforma
Ele tira a pessoa da condição A e leva para a condição B. Muito melhor. Mas a gente precisa estar à disposição de Deus. Deus, eu te agradeço porque o Senhor é um Deus muito bom. O Senhor nos ama, embora a gente sempre esteja na contramão. O Senhor tem misericórdia de nós, Pai. Muito obrigado pela sua paciência. Muito obrigado pelo sacrifício realizado por Jesus Cristo. Sacrifício que me trouxe a paz, que me trouxe salvação. Muito obrigado, Pai, por essa congregação. Que o Senhor a sustente, que ela seja sempre uma estudante do Senhor. Que aqui nesse púlpito seja proclamada a verdade e a tua palavra, Pai. Te agradeço por essa oportunidade. Em nome de Jesus, amém. Quero convidar o Jefferson, papai, a mamãe Carol, o Benjamin, o Natan, o irmão, pode ouvir, os avós, os tios, tias que quiserem, toda a família que puder vir à frente. É importante. Um tempo atrás, o Jefferson e a Carol tiveram um bebê, mas Deus, foi da vontade de Deus recolher e passar um tempo. Deus preparou o Benjamin. E eu vejo que é a graça de Deus, é a graça de Deus sobre a vida da família. Eles viveram um momento difícil, de muita dor. Mas hoje eles estão felizes por saber que o bebê está com o Senhor, mas o Senhor pôde dar a eles o Benjamin para cuidar. E aqui está a família. Nós queremos apresentar então o Benjamin ao Senhor, agradecer a Deus. O rei Davi, nos finais da sua vida, ele pode dizer que tudo era do Senhor. E o Benjamin também é do Senhor. Se esclarecer. Se você puder e quiser ficar no pé, orar. Querido Deus, louvado seja o teu nome. Queremos nesta noite agradecer ao Senhor pela vida do Jefferson, da Carol, do Natan, pelos avós, pelos tios, pela família do Benjamin, que neste dia, apresentaram ele ao Senhor, para que o Benjamin viva para a glória do teu nome. Ó Deus, a tua palavra nos ensina que os filhos são herança do Senhor. E ele é um presente do Senhor para o Jefferson, para a Carol, para o irmão Natan, para os avós, para os tios, para toda a família. Ó Deus, abençoe o Benjamin, que ele cresça em tua presença. Ó Deus, como nós ouvimos hoje, na tua palavra, que ele possa sempre recorrer à fonte, que é Jesus. Ó Deus, e que a família, o Jefferson, Carol, Natan, também escolha a fonte e ensinar o Benjamin da fonte. Ensinar que Jesus é o único e suficiente Salvador. Deus abençoe essa família ricamente. Proteja e guarde esta família. Abençoe o Benjamin e que ele cresça em tua presença. Abençoe a igreja, todo o teu povo, e através do Benjamin, o Senhor abençoe cada criança que aqui estiver. É a oração que fazemos com fé e a fazemos no nome de Jesus. Amém. Eu vou pedir para o pastor Jaime estar orando também pelos pedidos e agradecimentos da igreja. Se você tem algum pedido de agradecimento, quiser vir à frente, pode estar chamando. Nós estaremos orando. A irmã Chiquinha, quando chegou no culto, ela perguntou: pastor, ora para o meu filho, ele estará fazendo um trabalho
voluntário, projeto Moçambique. Olha para o meu filho, essa semana ele estará viajando, ele é farmacêutico e ele se colocou à disposição para ajudar em Moçambique. Então, lembra do filho da irmã Chiquinha, ela é conhecida carinhosamente como Chiquinha, e nós estaremos orando então pela vida dele, pela sua vida, pelo seu pedido, pela sua necessidade. Oremos. Ó Deus, o Senhor é o Deus que tem poder. Tu és poderoso para fazer muito mais além do que pedimos ou pensamos. E nós queremos apresentar nas tuas mãos a tua igreja. Cada um tem um pedido, uma necessidade, assim como a irmã Chiquinha pede a Deus para nós orarmos pelo seu filho, que estará indo, Deus, para Moçambique. Um projeto voluntário de servir aquele povo ali, ajudá-los por 2 semanas. Nós oramos por ele, pedindo que a tua graça o alcance, que ele seja sustentado pelo Senhor, fortalecido, abençoado por ti. Ó Deus, e que através das suas mãos, do seu serviço ali, pessoas conheçam a Cristo e possam ver que todas as ações dele é fruto do teu amor, que é fruto, Deus, da tua graça. Então, Deus, que o use com poder e graça, o abençoe, assim como ele possa ir bem, que ele volte melhor ainda, contando as maravilhas que o Senhor fez através da sua vida. Nós oramos pela tua igreja, oramos por aqueles pedidos, necessidades que o teu povo tem, que o Senhor esteja, Deus, visitando e suprindo cada necessidade. Ó Deus, alguns pedem por um emprego, então oram pedindo para que portas de trabalho se abram. Outros pedem a Deus pela saúde de alguém. Então nós oramos pedindo que a tua graça esteja me curando, restaurando a saúde, abençoando. Alguns estão orando a Deus por um processo judicial. Seja o Senhor a ajudar nas soluções dos problemas judiciais. Seja o Senhor a dar um escape, uma saída por uma necessidade na família, uma necessidade financeira. Ó Deus, uma necessidade na empresa. Ó Deus, pedimos que seja o Senhor a direcionar o teu povo e a tua igreja. E cada um possa ver, foi o Senhor que fez. É obra das tuas mãos. Por isso nós entregamos no teu altar cada pedido, cada necessidade. E nós fazemos com fé, com confiança, na certeza de que o Senhor está ouvindo o teu povo. O Senhor ouve o clamor daquele que o busca com o coração contrito e com sinceridade. Então nós entregamos nas tuas mãos os pedidos, mas também, meu Deus, nós queremos agradecer. Agradecer ao Senhor pelos milagres, pelas bênçãos que o Senhor operou. Agradecer ao Senhor, ó Deus, por essas crianças que foram apresentadas aqui. Agradecemos ao Senhor, ó Deus, pelo bebê que os pais oravam e os médicos diziam que não teriam condições de gerar filhos. Mas o Senhor contrariou os diagnósticos e o casal está aqui esperando o filho para a glória do Senhor. Então, Deus, nós queremos agradecer ao Senhor pelos milagres. Queremos agradecer ao Senhor pela tua igreja, porque Ele veio buscar e adorar ao único que é digno de receber glória, honra e louvor. Deus, receba a nossa adoração. Receba, Senhor, os nossos agradecimentos. Nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Te
toda majestade e adoração sejam dados eternamente a Ti, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Deus da nossa vida. Ó Deus, te peço em nome de Jesus, que o Senhor leve a cada um dos Teus filhos em paz aos seus lares, que o Senhor os guarde e os livre de todo mal, que o Senhor conceda a cada um deles uma boa noite de sono, tranquila, na Tua santa e bendita paz. E que no dia de amanhã as suas energias sejam revigoradas para a honra e glória do Teu nome, Senhor. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, e o amor de nosso Deus e Pai, e a comunhão e a consolação do Teu Santo Espírito, seja com a vida da Tua igreja, dos Teus filhos e das Tuas filhas, para hoje e todos sempre. Amém. Deus abençoe os irmãos. Tenham todos uma boa semana na presença de Deus.